Pessoal, graça e paz da parte de Deus. Pastor Rafael presente uma vez com você aqui em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer. E hoje quero tratar um assunto, se é que eu posso dizer assim, de uma motivação para a sua continuidade, para a sua perseverança e para a sua fé. E para isso, eu quero poder usar o texto de Provérbios capítulo 9, versículo 11, que diz assim: Percebi ainda outra coisa. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Olha isso, os sábios nem sempre têm comida. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Pessoal, algo muito importante dentro desse versículo que veio ao meu coração hoje, então surgiu um desejo no meu coração de poder fazer mais esse conteúdo a todos vocês que sempre têm acompanhado as nossas aulas, nossos conteúdos aqui no nosso canal. Ouça o que eu vou dizer. A batalha, a corrida, a peleja, a guerra, nem sempre são dos mais preparados e nem sempre são dos mais capacitados. Então, dentro de uma ação silvestre, que é uma realidade que acontece em muitas nações do mundo, pessoas se preparam, pessoas se dedicam uma vida e todos querem apenas uma coisa: almejar o primeiro lugar. E isso tem sido uma realidade presente na vida de muitas pessoas. Se você parar e analisar essas competições, o primeiro vencedor não é o único que venceu. No mínimo, 3 pessoas estão participantes de uma vitória. Primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro chegou em primeiro, o terceiro chegou em terceiro. O primeiro tem uma honra porque ele chegou primeiro, mas o terceiro não deixou de ser vencedor com ele. Então, dentro da nossa caminhada, nós vamos perceber que muitas pessoas chegarão à nossa frente. Muitas pessoas chegarão primeiro, mas a realidade é uma e precisa estar firme em seu coração. Que você não precisa ser o primeiro para ser vitorioso. Você não precisa ser o destaque para ser o melhor. Esses dias eu estava subindo as escadas da minha casa com meu filho Emanuel e ele falou assim: pai, espera, eu quero chegar primeiro. Ele queria acessar o portão primeiro, algo tão inocente dele. Mas naquele momento eu senti a necessidade de instruir, de colocar algo no meu filho que vai ser útil em muitas horas na vida dele. E eu falei assim: filho, olha aqui para o pai. Entrando assim na rua para minha casa, eu falei assim: para você ser o melhor, você não precisa estar em primeiro lugar. Para você ser o melhor, você não precisa ser o primeiro. Para você ser o melhor, você precisa ser o insubstituível. Ele ficou me olhando assim, tipo, não entendia muito, é pequenininho, meu filho tem 3 aninhos, mas eu falei porque aquilo ficou gravado no coração dele. E eu falei: filho, para alguém ser o primeiro ou ser o melhor, não precisa estar em primeiro lugar. O melhor nem sempre é o que vence, o melhor é o insubstituível. O melhor é aquele que ninguém esquece dele. O melhor é aquele que quando alguém precisa de alguma coisa, eles buscam ele. Então, queridos, Jesus nunca se importou em ser o primeiro. Jesus nunca se importou em ser o grandioso. Ele se importou em ser o único. Porque o melhor não é o primeiro. O melhor é o único. O melhor é o insubstituível. O melhor é aquele que ele não pode faltar. Então, quando Salomão falou sobre isso, ele deixou bem claro que numa corrida, nem sempre os velozes vão chegar primeiro. Porque a velocidade não é o principal fator dentro de uma corrida, porque se você analisar os pilotos falando sobre isso, eles vão falar muito que a velocidade e a potência do carro nem sempre era importante. Com certeza é importante. As pessoas só pensam na força do motor, mas não pensam na capacidade de saber usar os freios, não pensa na capacidade certa de saber trocar as marchas, não pensa na capacidade de poder frear, de poder entrar numa curva, o tempo certo, tudo isso conta. Então a sua vida muitas das vezes será assim. Você não pode simplesmente pegar todo o seu combustível, toda a força do motor que você tem
arrancar nos seus objetivos. Não, haverá momento que você precisará frear. Haverá momento que você olhará ao seu lado e você verá alguém com um carro inferior ao seu passando de você. Por que razão? Porque na curva passada você freou antes da hora. Na curva passada você não freou. Na curva passada você se perdeu na sua curva e alguém com uma técnica, alguém inferior a você, mas com um aprendizado, com um conhecimento, com uma técnica diferenciada, conseguiu passar você mesmo com o seu motorzão forte. Então, eu sempre digo aos alunos em classe que você não precisa ser o melhor, o mais forte para vencer. Porque se o mais forte desistir, o mais fraco vence no seu lugar. Então a vitória não é dos poderosos. A vitória não é dos capacitados. A vitória é daqueles que não desistem. Porque o rapaz pode ter um baita motor, um baita carro. Se ele bater, aquele que tem o carro mais fraco vai vencer no seu lugar. Em nossa vida, nós vamos se deparar com muitos obstáculos. Serão muitas subidas, muitas descidas, muitas curvas para a direita e para a esquerda. E você terá que absorver, antes da corrida, antes das dificuldades, as técnicas necessárias para que você venha concluir as etapas da sua vida. Muitos hoje têm desistido. Muitos hoje não sabem o que eles querem. Você precisa ter no seu coração foco e determinação. É muito forte a palavra de Salomão em Provérbios, e eu finalizo a palavra. Percebi uma coisa debaixo do sol, nem sempre os velozes vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Então, a pessoa entrou na batalha, viu aquela pessoa forte, corre dela. Olha o exemplo de Davi. Nem sempre os Golias vão vencer. Davi não tinha a força de Golias. Davi não tinha o tamanho de Golias. Davi não tinha a capacidade de Golias. Mas ele tinha uma estratégia que Golias não tinha. Davi no pasto treinou a sua funda. Davi no pasto treinou a sua harpa. Davi no pasto, ele não perdeu tempo. Não é porque ele estava no anonimato que ele deixou de triunfar sobre as suas dificuldades. Então, olha o que Salomão disse: os fortes nem sempre triunfam na guerra. Outro texto: os sábios nem sempre têm comida. Os sábios nem sempre têm o que comer, porque muitas das vezes ele tem sabedoria para ensinar os outros, mas sua sabedoria não basta para a sua própria casa. É como Jesus disse: tá vendo os escribas e fariseus? Eles são cegos guiando outros cegos. Porque eles conseguem guiar pessoas no caminho, mas eles mesmos estão tropeçando. São mestre para os outros e não conseguem ser mestre para si mesmo ou para as suas próprias casas. Os instruídos nem sempre têm um prestígio. Olha, chegou o homem instruído, chegou um instrutor. Nem sempre terá o prestígio disso. Aí Salomão falou: pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então hoje, quero deixar uma breve palavra ao seu coração. Acho que hoje um dos menores vídeos do canal. Mas com isso, quero que você receba algo no seu coração. Que você pode ser o mais forte. Mas se você desistir, o mais fraco vencerá no seu lugar. E se você for o mais fraco, não deixe de entrar nessa corrida. Porque se os fortes desistirem, você terá também a sua oportunidade. Resumindo minha palavra, eu deixo a frase, o versículo que Paulo disse em Corinto. Que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus chama as coisas que não são para confundir o que são. Porque o mais fraco com Deus se torna o mais forte. Então isso é algo muito poderoso, isso é algo muito forte. Então não perca a sua meta, não perca o seu propósito. Deus é contigo. Fique nessa batalha, porque se os fortes desistirem, você terá a sua oportunidade de vencer. Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.